Vamos ver o bandido, então, aqui, o Flávio Bolsonaro, Flávio Rachadinha, Willy Wonka, da Barra da Tijuca. Vamos ver aqui, ó. O Flávio Bolsonaro diz assim, Marco Rubio sabe, senador Flávio Bolsonaro disse que foi enviado um relatório de inteligência da Segurança Pública do Rio de Janeiro que comprova a relação entre Comando Vermelho e Hezbollah. Sempre que eu leio Hezbollah, eu lembro de lambada. Não sei porquê, cara. Quer bolar, quer rebolar. Mas teve aquela investigação sobre o pagodeiro que fazia parte do Hezbollah. E os caras confundiram mesmo. Era o grupo Rebolar, não era do Hezbollah o cara. E tá solto aí. Que bom, fazendo show, parabéns. Que bom, que bom. Sucesso. Eu mesmo enviei oficialmente para a Embaixada dos Estados Unidos. Olha os capacetes do Bozo ali, não é? O de grafeno. Porra. É. Bonito, hein? Casa Branca, isso chegou diretamente ao Marco Rubio. Ali estão comprovadas as vinculações do Comando Vermelho com o Hezbollah. Ali está identificado, inclusive, empresa onde eles fazem a lavagem de dinheiro em Minas Gerais. O Alan tocou num ponto no início sobre um relatório de... É engraçado que ele, como senador e político aí há 230 anos, nunca fez nada, né? Ele só congraçou, só condecorou miliciano, né? Contrário aí do que ele tá falando, você tem a caneta na mão, você é senador, cara. Só que você não faz nada, você fica conspirando, você fica dando ideia, querendo que os Estados Unidos invadam o Brasil. É a única coisa que o senhor tem para fazer, né? Não tem absolutamente nenhuma outra pauta, a não ser a do medo, a do terror, a de colocar o Brasil contra as outras nações do mundo. Não, o senhor não faz nada, nunca fez. Aliás, fez bastante para enriquecer, né? E conseguiu. É um cara bilionário quase, o Flávio, né? Tem muito dinheiro, né? Atuando como advogado que não foi que você ganhou dinheiro. Então, fica aqui a questionamento. Inteligência das Forças de Segurança do Rio de Janeiro que foi para Washington. Quem fez isso fui eu. Eles trouxeram para mim um relatório de inteligência, que é classificado como reservado, né? Por isso eu não pude dar publicidade a isso. Eu mesmo enviei oficialmente para a Embaixada dos Estados Unidos e para a Casa Branca, isso chegou diretamente ao Marco Rubio, porque o que é que eu posso falar que tem ali nesse relatório de inteligência? Ali estão comprovadas as vinculações do Comando Vermelho com o Hezbollah. Ali está identificado, inclusive, empresa onde eles fazem a lavagem de dinheiro em Minas Gerais, com a participação de um sancionado com a lei Magnitsky, que é classificado assim, que pertence ao grupo terrorista do Hezbollah, participando, inclusive, com pessoas suas, nessas pessoas jurídicas, e também mostrando a rota de tráfico que existe vindo da tríplice fronteira do Brasil, ali com o Paraguai e com a Argentina. Então, é óbvio que os Estados Unidos estão de olho nisso também, porque eles têm a consciência, como nós, né, temos, que, no fim das contas, o dinheiro dessa atividade terrorista deles é o que vai acabar comprando os drones com bombas lá na guerra da Rússia com a Ucrânia. É lá que vai parar esse dinheiro. Nesse relatório de inteligência também, tem ali o levantamento de que o próprio Comando Vermelho envia pessoas para a Ucrânia para fazer o treinamento do uso desses drones com bombas das mais variadas formas, seja aqueles drones kamikaze, em que o drone explode junto com a bomba, seja como nós vimos os marginais utilizarem ontem no Rio de Janeiro, um drone que solta bomba. Isso está noticiado na imprensa, é público. Então há uma suspeita de que essas técnicas foram apreendidas por esses marginais que foram enviados pelo Comando Vermelho lá para a Ucrânia. Então é óbvio que esse recurso é o que chega também, né, não só em drogas, mas também em dinheiro, que já chega branqueado, um dinheiro que parece ser limpo, que chega para abastecer esses cartéis. Disso ele sabe bem, né? Branquear o dinheiro, né? Branquear o dinheiro com chocolate. Ele é mágico. Dar suporte financeiro para esses cartéis comprarem suas armas, enfim, usarem o dinheiro para corromper autoridades nos Estados Unidos e na Europa. Então isso é muito grave. Eu tenho a convicção de que pode ter alguma vinculação, tudo que está acontecendo lá, no tocante à Venezuela, para quebrar esse fluxo de alimentação de drogas entrando no território americano por intermédio da Venezuela. Certamente, ao se aprofundar as investigações, vão ver que o Brasil também é rota de drogas nesse sentido. E aí você veja, né? Eu fiz um comentário na minha rede X sobre um vídeo que o secretário de Guerra dos Estados Unidos colocou na sua rede X também, aqueles vídeos clássicos, né, aqueles barcos cheios de drogas sendo explodidos com os traficantes dentro. E eu vi... Bom, não dá para saber se tem droga nem se tem traficante ali, Flávio. Aí você está mentindo. Você está querendo adivinhar mais do que tem um barco ali com infravermelho, não dá para enxergar nada.
dá para enxergar nada. Não sei se é pesqueiro, se é uma família que estava passeando, se tá, não sei. Mas eu não sei qual que é a certeza que você tem que é um barco com traficantes e cheio de drogas. Não tem certeza nenhuma. Com aquilo, eu acho aquilo maravilhoso. Não tem outra forma de tratar terrorista. Então eu fiz um comentário, olha, aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, eu tenho conhecimento, não sei se é verdade, que tem muitos barcos também que chegam com muitas drogas aí pela Baía de Guanabara, que abastecem não só o Rio, mas o Brasil inteiro. Você não quer passar uns meses aqui numa clara referência a que a gente precisa fazer um combate a esses marginais à altura do que eles merecem, que é explodindo esses caras mesmo. Não tem outro jeito. Quem resiste à prisão, quem resiste à autoridade policial, atirando no policial com fuzil, ele tem que ser neutralizado. Aí eu fui criticado e a extrema-esquerda passou a me acusar de ser contra a soberania nacional porque eu tinha feito essa insinuação. E para mim hoje está muito claro que o Lula não defende a soberania do Brasil. O Lula defende a soberania dos traficantes. O Lula defende a soberania desses marginais, que ele está defendendo, esses marginais que comemoraram a eleição dele dentro dos presídios. Não é à toa que o Lula... Mentira, outra fake news. Outra fake news. Eita, como a extrema-direita mente. Caralho, mente que nem sente. Tem quase 90% dos votos dentro dos presídios, porque esses marginais se identificam com o governo Lula. Mentira. E aí o Alan foi mais além. Eu fico até preocupado de dar minha opinião aqui, porque a imunidade parlamentar acabou aqui nesse país. Já estou respondendo a diversos processos por causa de postagens que eu fiz ou de falas minhas. Eu sinto informar aos meus detratores que eu não vou parar de continuar colocando a minha oposição e expor essa simpatia, no mínimo, que existe, esse romantismo que existe do governo Lula com esses marginais perigosos. Cara, é tanta merda que eu não sei nem por onde começar. Vou começar pela Magnitsky. Meu brother, vocês que devem ter estudado no Brasas, no Cultura Inglesa, desde os 10 anos, e tudo bem, não é um nome em inglês, né? Mas vocês têm que saber pronunciar nome gringo. Ou você fala Magnitsky ou Magnitsky. Você pode fazer o T mudo. Mas Magnitsky não tem esse N. Magnitsky, você tirou esse N do cu do teu pai. Aquele cu entupido do teu pai, só se for. Não é Magnitsky. Nem ele, nem o Eduardo consegue falar. E o Eduardo deve ouvir todo dia essa palavra lá nos Estados Unidos. Não é um sobrenome, né, de origem teuto, mas nem de origem inglesa, mas, porra, vocês têm que saber falar o bagulho que vocês estão toda hora aí colocando na boca, velho. Magnitsky é o caralho, não é Magnitsky. Magnitsky. Vocês não iam nas aulinhas de inglês que o papai pagava? Aí tem outra coisa, ele fala sobre a presença do Hezbollah, né, de grupos terroristas aqui na região, e inclusive o governo norte-americano está de olho na Tríplice Fronteira, eles estão de olhos na Tríplice Fronteira, porque ali na região realmente existe, né, suspeita de atuação do Hezbollah, da máfia italiana, da máfia chinesa. Agora, sabe o que é engraçado? No mês passado, não, acho que 2 semanas atrás, eles estavam falando sobre o Paraguai. Que o Paraguai era o paraíso na Terra, que o Paraguai era o lugar certo para viver, que o ratinho estava indo para lá porque aqui no Brasil não dá mais, que lá pelo menos você tem a liberdade de ter armas. Olha que engraçado. Sabe em que país esses grupos terroristas, essas máfias, operam livremente e tranquilamente? No Paraguai. No Paraguai você encontra célula do Hezbollah, você encontra a máfia italiana, você encontra a máfia chinesa. E sabe de onde vem grande parte do armamento que acaba abastecendo o Comando Vermelho, o PCC? Paraguai. Sabe por quê? Porque a fronteira é um queijo suíço. As armas sobem pela hidrovia do Rio Paraná e chegam ao Rio de Janeiro, a São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná. Vem de lá. Uma boa parte vem de lá. Tá? Então, eles estavam falando até semana passada que o Paraguai é maravilhoso. Que o Paraguai é o paraíso na Terra. Então, vocês têm que falar primeiro pro Donald Trump atacar o Paraguai. Porra, antes da Venezuela até. Porque lá sim, lá tem Hezbollah, lá tem máfia chinesa, lá tem máfia italiana, lá tem PCC, lá tem o agro usando mão de obra análoga à escravidão, e lá tem tráfico de arma vindo para o Brasil, para abastecer a galera lá do Morro da Penha, né, do Morro do Alemão. Por que você não fala isso pro Trump? Vocês são amiguinhos do Trump aí? Fala lá pro Trump, mano. Mete um míssil aí no Paraguai, mete bomba no Paraguai.
for para começar, né, a deixar que os Estados Unidos se intrometam na região, tem país muito mais problemático que o nosso, cara, né? Fora a questão de não respeitar direitos intelectuais, propriedades intelectuais, contrabando, falsificação, tudo isso daí acontece lá no Paraguai, né? Cigarro, eletrônico, tênis, roupa. E agora você tem o Flávio metendo essa daí. E outra, Obese, é engraçado que isso só virou um problema para o Brasil desde que o Eduardo foi para os Estados Unidos. Até então não era problema. Durante o governo do pai dele, você viu alguma vez o Flávio falar, não, a gente precisa transformar as facções criminosas em grupos terroristas e pedir a intromissão dos Estados Unidos aqui? Nunca! Você nunca ouviu o Eduardo falar, o Flávio falar, o Jair falar, nunca. Você já viu eles ficarem aí preocupados com o Hezbollah dentro do Brasil durante o governo do pai dele? Nunca. Jamais. Jamais. Então isso daí é um papinho em que ele pega algumas notícias que até são verdade, tá? Só que ele vai selecionando aquilo que o agrada, para fazer a narrativa de que o Brasil precisa, sim, de uma intromissão dos Estados Unidos, porque nós estamos aqui dominados por grupos terroristas, e os grupos terroristas estão aliados ao crime organizado, e que só o Donald Trump vai dar um jeito aqui. Ele vai pegando, né, as coisinhas que são falsas, as outras que são verdadeiras, e criando uma narrativa pro gado. É muito engraçado isso, porque se quisesse resolver, se tivesse vontade de resolver, ele poderia ter feito isso com o pai dele, enquanto presidente. Era muito mais fácil do que fazer com o Lula, como presidente, no caso dele aí, né? De chegar e levar uma ideia para a presidência. Ele podia ter feito junto com o pai dele, não fez. Nunca fizeram nada em relação a isso. Parece que nem é senador. Pelo contrário, Flávio empregava gente da milícia no gabinete dele, condecorava gente da milícia no mandato dele de deputado estadual. Um cara com um teto de vidro desse, querendo agora se passar como defensor do extermínio das facções criminosas, chega a ser até ridículo pelo histórico. Para quem conhece o Flávio Bolsonaro, fica feio, né? Deixa eu te contar sobre algo que pode ser exatamente o que você estava procurando. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E modificar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar e em 4 dias, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria quase 500 reais em 4 dias. Eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo, tá? Que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Mas Beze, eu vou fazer igual nos primeiros dias? Pode ser que não, talvez demore uma semana para dominar, mas seguindo o método completo, você consegue. Só que para entender tudo, precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas é um trabalho com total liberdade de horário e lugar. Então, se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra satisfatória, clica no link da descrição desse vídeo, assista às 3 aulas do Clayson e decide. É de graça e já te mostra uma renda extra de verdade.